Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30 e 31. Diz assim a palavra de Deus: E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Glória a Deus. Poder sentar. Queridos, o tempo passa numa velocidade muito grande, mas eu quero trazer aqui uma breve reflexão. Não tem como fazer toda uma análise de texto, mas eu quero trazer aqui uma reflexão para entendermos o que é que Deus está contando conosco. Eu sempre afirmo que trabalhar para Deus é um grandiosíssimo privilégio, irmãos. Privilégio. Às vezes eu vejo pessoas reclamando: olha, o trabalho de Deus é tão pesado, pastorear, cuidar. Não. Fazer qualquer coisa para Deus é uma dádiva, é um presente. Como assim, pastor? Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é mar e rosa, mas eu estou dizendo que é privilégio. Sabe por quê, irmãos? Escuta, não se assuste, mas escuta bem. Deus não precisa do meu trabalho, Ele não precisa do seu. Ele trouxe esse universo inteiro à existência apenas pela palavra dele. Ele fala e do nada Ele traz o que Ele quer. Ele tem o governo sobre todas as coisas. Todo esse universo cabe da palma da mão dele. Mas Ele, na sua infinita graça e amor, escolheu a mim, escolheu você, para que Ele pudesse se revelar através de nós. Amém. Queridos, isso é muito privilégio. É grandioso pensar que o Deus eterno escolheu-me para trabalhar para Ele, que escolheu você para dar testemunho dele. Pedro fala que os anjos atentaram e desejaram fazer esse trabalho da igreja e evangelizar. E o Senhor disse: não, esse trabalho é da minha igreja. Então, irmãos, trabalhar para Deus, falar de Jesus, compartilhar do Evangelho, isso é um tremendo privilégio. Tem que haver um gozo na nossa alma, alegria no nosso coração, de tudo que fizemos para Deus. Com esse gozo de saber, Deus me escolheu para cooperar com o seu reino. E esse texto aqui que acabamos de ler, é claro que tem um nuance aqui de muitos aprendizados. Eu tenho que sintetizar para focar e conseguir terminar a palavra. Mas aqui é muito lindo quando eu vejo aqui, tem um homem chamado Filipe. Quem é Filipe? Filipe aqui não é o apóstolo, não. Esse Filipe aqui está lá no capítulo 6 de Atos, apóstolo. Ele é um diácono. E qual era o papel do diácono naquele período? Quando a igreja cresceu, houve então uma dificuldade na distribuição diária de alimentos, porque a igreja socorria os órfãos, viúvas, socorria os necessitados, e houve uma murmuração dizendo: olha, aquele grupo lá está recebendo e esse grupo de cá não. Os apóstolos discerniram que era uma artimanha maligna para dissolver o corpo, e disse: não, levante aí, escolhe 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, homens em que pela qual vão poder fazer a diferença, para poder cuidar dessa área específica. E levantaram então 7 homens. E Filipe foi um deles, escolhido para cuidar da questão social da igreja, a distribuição diária de alimentos. Mas a Bíblia diz que o crescimento da igreja trouxe um grande incômodo. E aí a perseguição levantou-se contra a igreja. E o capítulo 7 é marcado por um dos momentos mais tristes da igreja, porque Estevão, um dos diáconos, ele levanta sua voz e prega, proclama que Jesus é Deus, confronta os líderes da época, e isso custa-lhe a vida. Sentença de morte é dada a ele de maneira injusta. Acusações levianas, profanas, mentirosas são levantadas contra Estevão, e Estevão morre da maneira dura que é o apedrejamento. Foi apedrejado aos olhos do povo.
Felipe é alguém que perde um amigo, companheiro de trabalho, porque pregou sobre Jesus, porque falou sobre Jesus. E quando eu olho para Felipe aqui, eu amo ele ainda mais. Sabe por quê, irmãos? Ele viu Estevão morrer, mas isso não abateu a sua fé. Isso não fez ele parar, não fez ele correr. Ele não se tornou covarde quando, não, se Estevão já morreu, eu não vou entrar nessa. Não, pelo contrário. A Bíblia diz que ele sai de Jerusalém e ele vai para Samaria e vai com qual intuito? Estevão morreu porque falava de Jesus, e ele vai falar de Jesus em Samaria. Ele vai proclamando o nome do Senhor, porque aquilo não se tornou para ele um terror para fazê-lo parar. Pelo contrário, incendiou mais a alma dele para proclamar o nome de Deus. E é tão lindo, amados, olhar que estou falando de um diácono. A Bíblia diz no versículo 12 que quando ele chega, olha o que diz, capítulo 8, versículo 12: mas creram em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo se batizavam, tanto homens como mulheres. A graça de Deus foi derramada sobre a cidade de Samaria com tal intensidade, de tal maneira, que as pessoas foram curadas, libertas, demônios eram expulsos, pessoas eram curadas. Havia um impacto naquela cidade de um diácono, irmãos. Sabe por quê? Porque a obra é de Deus, o poder é de Deus, a unção, a graça é de Deus. Deus procura homens, mulheres disponíveis. Quando nós nos disponibilizamos, Ele opera através de nós. Amém. Porque Deus sabe que somos frágeis, somos falhos, não temos toda a sabedoria, não temos poder algum, e Ele nos enche, nos capacita para a glória dele. Por isso eu vos incentivo, em nome de Jesus, se disponibilizem para Deus. Vocês se surpreenderão com o que Deus vai fazer com vocês. Amém. E é isso que Deus fez com Felipe. Deus gera um avivamento. Qualquer dia prego aqui sobre avivamento em Samaria, mas eu preciso estender para chegar aonde eu vim. E Deus promove um grande avivamento a ponto tal que quando os irmãos de Jerusalém souberam o que estava acontecendo em Samaria, enviaram Pedro e João para lá. Os apóstolos, vamos saber o que está acontecendo. E de fato, Samaria estava de cabeça para baixo. A glória de Deus tinha se derramado de maneira intensa, tremenda. A glória de Deus pairava sobre aquele local. O trabalho de um homem que perdeu um companheiro, perdeu um amigo, mas estava disposto a trabalhar para Jesus. E ali Pedro e João fazem o seu trabalho. Eles impõem as mãos sobre as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. E no meio desse avivamento, essa glória toda, é o que entra hoje, que eu quero vos deixar. Deus fala com Filipe: Filipe, vai. Verso 26. Disse o anjo do Senhor a Filipe: levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Mas como assim? Um grande avivamento em Samaria, Deus salvando, libertando, curando, transformando, e agora vem uma ordem para ele, que ele deixe tudo aquilo ali e saia dali e vá para o caminho que está deserto. É ilógico, é meio irracional isso. Mas uma coisa que nós precisamos entender, irmãos: Deus não trabalha com a lógica. É por isso que nós servimos a Deus por fé. A nossa caminhada é por meio da fé. A nossa vida cristã não é baseada na lógica. Nós temos uma fé racional, porque entendemos o que estamos crendo, mas não é baseada na lógica. Eu tenho que entender: Deus direciona a minha vida, o Espírito Santo me guia, e Deus estava guiando ele para o deserto, e ele não desobedece. Se Deus mandou, tenho convicção, não é loucura da minha cabeça, não é invencionice, e ele foi. E quando ele chega ali no caminho, a Bíblia diz então que, verso 27, levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para a adoração, e regressava, e assentado no seu carro, ele lia o profeta Isaías. Deus sabe onde nos encontra. É lindo quando eu vejo aqui: escuta, o caminho está deserto, não tem GPS, não tem mapa, não tem telefone para fazer contato, mas Deus sabia que aquele homem estava passando por aquele caminho. Ele era superintendente dos tesouros da rainha de Candace, atualizando. Ele seria o ministro da fazenda, ele seria o ministro de finanças, seria um homem tesoureiro, o titular de todo o prospecto financeiro da Etiópia. E esse homem, ele tinha ido para Jerusalém.
significa dizer que ele havia se convertido ao judaísmo. Ele havia ouvido falar acerca de Deus de Israel. E ele foi para Jerusalém. Mas é interessante olhar, queridos, que a limitação da religião. Porque ele foi para o templo, mas quando ele chegou lá, ele percebeu que aquilo não satisfazia a sua alma. Não podia preencher o vazio do seu coração, porque só Deus preenche plenamente o vazio do homem. E ele sai dali ainda sedento, faminto, com seu coração dizendo: eu sei que tem mais, tem que ter mais do que isso. E havia um clamor na sua alma, e o Deus dos altos céus ouviu o clamor desse homem e pega Filipe, o homem que está produzindo a vida dele em Samaria, diz: Filipe, sai daqui, vai para lá na beira do caminho. E ele obedece: vem aqui. E gera esse encontro. Encontros promovidos por Deus. Só Deus tem o poder de fazer. Dois homens desconhecidos que nunca se viram, de nações diferentes, homens de completamente que jamais poderiam ter um encontro casual. Deus promove esse encontro. Mas para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Deus tem promovido encontros seus, que você não entende, essa pessoa, o seu colega de trabalho, da escola. Deus às vezes está promovendo encontro e nós ignoramos isso. Deus coloca pessoas ao nosso caminho. Para quê? Qual é a razão? Para você falar de Jesus para ele. E a Bíblia diz que quando Filipe se aproxima, vê aquele homem, e lembrando, se ele era um ministro de finanças, aquele ali deveria ser uma bela de uma carruagem. Sim, aquele homem deveria estar com seus trajes finos, mas ousadamente se aproxima. Poderia tomar um fora, ele não sabia de nada. Ele viu um homem com um rolo na mão, só tinha um rolo. Lembrando, irmãos, hoje nós temos a Bíblia. Ei, aqui nós temos a Bíblia. A Bíblia tem esse formato que a gente identifica a pessoa com a Bíblia longe. Mas antigamente os livros eram rolos. E poderia ser qualquer rolo. Aquele homem estava lendo com um rolo. Mas aí Filipe pega, interpõe, corre, ó, dá um pique ali do lado, porque o Senhor mandou ele se aproximar. E aí quando ele se aproxima, ele percebe, ele está lendo alguma coisa. E ele está lendo algo do profeta. E aí então ele faz uma pergunta que para mim isso aqui é fantástico. Pensar em quanta sabedoria que Deus usou Filipe. Filipe pergunta: entende tu o que você está lendo, homem? Você entende o que está lendo? E ele, o eunuco, com toda humildade, ele responde: não. Verso 31 diz: como poderia eu entender se alguém não me ensinar? São duas coisas aqui, irmãos, para nós aprendermos. A posição de Filipe, fazer a pergunta certa, ter a ousadia de se aproximar. Tu entende o que está lendo? Segundo, a posição do etíope, humildade, simplicidade de coração. Porque pela posição dele ele poderia dizer: quem é você? Você nem me conhece? Como assim? Que satisfação que eu tenho que dar na minha vida para você? Por que você está sendo intrometido? Claro que entendo. Está pensando o quê? Eu sei ler. Mas a humildade dele, ele diz: não, eu preciso que alguém me ensine. Eu preciso que alguém me explique. Amados, nós crescemos quando nós temos humildade diante de Deus, em reconhecer que nós temos que ser aprendizes. Eu tenho 26 anos de pastorado. Me tornei pastor no ano de 1995. Mas sabe qual é a classificação que eu tenho? Eu sou um aluno, estou aprendendo, sou um discípulo, mestre é Jesus. E estamos sempre no processo de crescimento e aprendizado, amados. Claro, recebi uma bagagem nesse tempo de caminhada, aprendi muita coisa, mas o meu coração é de aprendiz, continuo aprendendo. Se nós tivermos o nosso coração com essa disposição de aprender, Deus vai se revelar a nós. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. É preciso que o nosso coração se enche dessa humildade. Senhor, eu quero aprender, eu preciso aprender a tua palavra. E é essa humildade que o eunuco tem. E a ousadia de Filipe coloca ele agora. Lembre-se, saiu do palco do avivamento, do mover em Samaria, está no deserto, e agora ele é convidado para subir na carruagem.
ao subir na carruagem, ele observa que está sendo lido ali o livro do profeta Isaías. E a Bíblia diz no verso 32 que o lugar da escritura que se lia era esse. Foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. E aí, quando Filipe observa essa leitura, o verso 34 diz que respondeu o eunuco a Filipe e disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, abrindo sua boca, começando nessa escritura, denunciou Jesus. Filipe não inventa a nota. Filipe não, ele pega onde o homem estava, onde estava a dúvida, é aquele ponto, e a partir dali ele começa a anunciar Jesus. Deus, ele é fiel naquilo que ele promete. Ele prometeu que se nós nos dispuséssemos em proclamar o nome dele e ser testemunha, ele derramaria de sobre nós o seu poder, e nós haveríamos de ser testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até o confim da terra. E ele já tinha passado Samaria e Filipe, agora ele está ali caminhando para dar um passo para os confins da terra. Porque Etiópia estava lá, era lá na África. E aquele homem que estava ali passando diante de Filipe veio a se tornar posteriormente um líder da Etiópia. Ele levou o evangelho para a Etiópia. Mateus, o evangelista nosso, ele foi pregar na Etiópia. E a história diz que quando ele chega lá, já encontra crentes convertidos. Através de quem? Através desse homem. Lembre-se, por trás de uma pessoa tem uma família, tem uma empresa, tem uma escola. Existe por trás daquela pessoa. Você está ganhando, mas é só uma pessoa. Não, aquela pessoa tem pai, tem mãe, tem filho, tem tio, tem sobrinho, tem. Então quando você ganha uma pessoa, você pode estar ganhando uma família, você pode estar ganhando uma empresa, você pode estar ganhando inúmeras pessoas. Por trás daquela era só um eunuco, mas por trás daquele eunuco vem uma grande multidão. É assim que Deus quer que nós enxerguemos, irmãos. Esse clamor do mundo, o mundo hoje está clamando em conhecer a Deus. E qual é a pior parte? Eu preciso encerrar. Qual é a pior parte que nós temos hoje diante do clamor do mundo? É que nós temos hoje inúmeras pessoas levantadas pelo diabo, tentando trazer resposta que não é resposta de Deus. Sim, aí se levanta as seitas, as heresias, aí estão até mesmo o satanismo se levantando para dar respostas, tentando trazer para o homem resposta que só Deus tem. E a igreja, e nós, vamos ficar de braços cruzados, vamos assistir isso. Todas as vezes que findam os anos, aparecem os tarólogos, astrólogos, necromantes, pessoas que vão dizer sobre o futuro, predizer. E eles vêm com a boca cheia, dizer: olha, vai acontecer isso na tua vida, na vida de fulano, de Beltrano. E a igreja fica calada. Não, amados, as pessoas precisam ouvir que há um Deus do céu, que tem o comando de todas as coisas. Nós não podemos nos envergonhar do evangelho que cremos. Como Paulo disse: eu não me vergonho do evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia diz que caminharam durante um percurso, e quando chegaram em um local, é o etíope que pergunta: eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? E a Bíblia diz, Filipe diz para ele: olha, se você crê de todo o coração, ele diz: eu creio. Então para o carro, descemos as águas, e lá foi Filipe, descendo as águas, batiza o homem, e ele levanta, não mais o ministro da Etiópia, agora o ministro do Evangelho, o embaixador do reino dos céus, porque não existe cargo maior para nós, irmãos, do que esse: ser filho de Deus, ser embaixador do reino de Deus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e Ele nos deu o ministério da reconciliação. Se você dizer: olha, eu sou ministro da reconciliação com Deus, você não está ostentando nada. É aquilo que a Bíblia diz, porque Deus nos deu o ministério da reconciliação. Levanta-se aquele homem agora transformado, e sabe o que Deus faz? Inusitadamente sai da água, Deus pega Felipe, arrebata. Sabe o que significa isso?
Deus tira Felipe daqui, de perto do eunuco, leva ele para Azoto. Não vou usar o termo de teletransporte, porque não é isso que a Bíblia diz. Ele fala arrebatar, ele é arrancado de um lugar e o próprio Deus coloca ele lá do outro. É aquilo que eu disse, irmãos. Deus não precisa de nós. A graça de Deus é tão grande aqui que ele não precisa nem andando, nem de cavalo. Deus mesmo coloca ele lá na sua. Aleluia. E o eunuco? Cadê Felipe? Sabe o que é glorioso pensar nisso? Só algumas horas juntos, só por alguns momentos, aquele eunuco recebeu orientação. E o resto foi o Espírito Santo. É assim que Deus faz, irmãos. Entenda uma coisa: se tiver que ser sozinho, Deus vai trabalhar conosco sozinho. Porque Ele nos capacita para fazer. E segue o eunuco ali. Sabe como é que a Bíblia diz que ele seguiu? Jubiloso. Quer dizer, alegre, feliz. Foi algo mais maravilhoso que ocorreu na vida dele. Quantas pessoas estão caminhando nos desertos tristes, precisando encontrar Deus, estão até lendo a palavra, mas não sabem, não conseguem compreender. Esse homem lia, mas não entendia. Lia, mas não compreendia. E Deus está chamando a mim e a você. Deus procura os Filipes de hoje para ir até os eunucos, transmitir-lhes a palavra, orientá-los, instruí-los, levá-los ao batismo. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas aqui nessa noite. Em breve vamos fazer o batismo aqui. Né, minha irmã? Eu creio, estamos orando. Estamos orando para que Deus ali realize e complete aquilo que tem que fazer ali. Né? E eu quero pedir aos irmãos que ajudem na oração, né, para que Deus conclua ali o que tem que fazer do lado da nossa irmã. E nós vamos fazer uma grande festa para Deus. Porque cada etapa é uma festa, uma vitória. É o reino das trevas que perde. Pois nós queremos, irmãos, queremos mesmo ver o reino de Deus sendo expandido e crescendo. Vamos nos colocar de pé. Eu queria que você louvasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. Ó Deus eterno, Deus que nos ama, Deus que deu o melhor para nós. Eu quero orar a Ti nesta noite, Deus,